Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e grandes multidões se reuniram a ele. De modo que entrou numa barca e sentou-se. E toda a multidão estava na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que saiu o semeador a semear. Semeando, caiu alguma semente à beira do caminho. E vieram as aves e comeram-na. Outra caiu em pedregais, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque a terra não era profunda. O sol, levantando-se, a queimou. Por não ter raiz, secou. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto. 100, outro 60, outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. Então os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Por que falas a eles por parábolas? Ele respondeu: Porque a vós vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não, pois quem tem, receberá mais, e terá em abundância. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo a eles por parábolas. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Para que se cumpra neles a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, e não entendereis, e vendo, vereis, e não percebereis. Engrossou-se o coração deste povo, e com os ouvidos mal ouviram, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, pois, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende. Vem o maligno e arrebatar o que foi semeado em seu coração. Este é o que está à beira do caminho semeado. O que está semeado em pedregais é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si, sendo temporário. Quando surge tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que está semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra. Mas as preocupações do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Mas o que está semeado em boa terra é aquele que ouve e entende a palavra, e dá fruto. 100, outro 60, outro 30. Outra parábola lhes propôs. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto dormiam os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se retirou. Quando a erva cresceu e deu fruto, apareceu também o joio. Os servos do dono perguntaram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde vem o joio? Ele respondeu: Um inimigo fez isso. Disseram os servos: Queres que vamos e o recolhamos? Ele disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai crescer ambos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Recolhei primeiro o joio, amarrando-o em feixes para queimá-lo. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola disse:
O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. É a menor de todas as sementes, mas, crescendo, torna-se maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham em seus ramos. Outra parábola falou: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou fermentado. Todas essas coisas falou Jesus às multidões em parábolas, e sem parábola não lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Quando despediu as multidões, entrou em casa, e seus discípulos se aproximaram, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do século. E os ceifeiros são os anjos. Assim como se recolhe o joio e se queima no fogo, assim será na consumação do século. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que recolherão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem encontrou. É de alegria. Vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Também é semelhante a um negociador que busca pérolas preciosas, encontrando uma de grande valor. Vai e vende tudo o que possui, e compra-a. Ainda é semelhante à rede lançada no mar, que recolhe toda espécie. Quando cheia, levam-na à praia, sentam-se, e recolhem os bons nos vasos, mas os maus descartam. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus entre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Compreenderam todas estas coisas? Disseram-lhe: sim. Então disse-lhes: portanto, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus acabou estas parábolas, passou dali. Chegando à sua própria terra, ensinava-os na sinagoga deles, de modo que se admiravam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estas obras poderosas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vêm todas estas coisas? E escandalizavam-se dele. Mas Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra e na sua própria casa. E ali não fez muitas obras poderosas, por causa da incredulidade deles.